Os deputados estão falando que a despesa com o pessoal está alta, e tá mesmo, em cima da receita, e que precisa cortar. Aí vai cortar o quê? Vai demitir policial, vai demitir servidor da saúde, professor, vai demitir assistente social, vai demitir merendeiro, vai fazer o quê? É isso que eu preciso entender e que eu acho que a sociedade precisa fazer esse debate. Agora, esse discurso é muito fácil. Chegar e dizer, tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, e dizer, aonde? Ah, não é papel meu dizer não, o governo que corte. Ah, é fácil, né? A questão não é apenas cortar na despesa do pessoal, é questão de responsabilidade com o dinheiro público. Vamos pegar o exemplo da replicação que aconteceu no governo federal. Nós vimos de uma gestão anterior em que passou por uma pandemia, passou por guerra, passou por crise de petróleo, não sei das quantas, e ainda assim o governo federal anterior conseguiu reduzir gastos e aumentar o repasse dos fundos para estados e municípios, e ainda mais por causa da questão da saúde, e ainda assim conseguiu manter o superávit. O governo atual, federal, 2 anos de governo, 2 anos de déficit, agora um acumulado de 100 bilhões de reais de prejuízo. Aí você pode fazer a mesma pergunta, onde cortar, onde cortar? Tem onde cortar. Se um governo consegue, o outro não consegue, então porque é uma forma de gerir diferente. Vamos lá, Jalfran. Onde cortar no governo Fátima? Só pode cortar se for pessoal. A questão não é só olhar a questão da proporcionalidade da despesa de folha com a receita. A questão aqui não é só isso. Esse ponto é importante, referente ao acordo que foi feito com o governo federal para ter recursos a mais para poder investir. Só nisso que é importante. A questão é o leque de despesas do governo estadual. Um exemplo aqui, besta, detalhe, esse show que teve agora lá do MST foi com dinheiro público. As viagens que a governadora faz para a Europa, as folgas que ela faz com os secretários, com toda a equipe, leva toda aquela pelegada toda para as Olimpíadas, é dinheiro público, é despesa. Não é só olhar para a folha, tem que cortar na folha. Eu estou pouco me lixando o quanto que a folha vai representar 100% da arrecadação, mas o quanto tem lidado com o resto do dinheiro, o quanto tem respeitado o dinheiro público, que isso não tem sido feito. Agora, Jalfran, você colocou aí uma série de possibilidades de corte, de enxugamento, cortar viagens, né? Não, você não citou... foi possibilidade, eu dei exemplos de como o dinheiro público é mal aplicado. Você deu exemplos. Se você cortar tudo isso aí, eu acho que não vai reduzir 1% da folha de pessoal, né? Enfim, do comprometimento da folha de pessoal. São gastos absolutamente irrisórios dentro desse arcabouço do orçamento do estado do Rio Grande do Norte. Você falou, Jalfran, que é essa comparação do governo Bolsonaro com o governo Lula no que diz respeito a déficit e a superávit. Olha, me perdoe, mas assim, esse é um argumento, na minha avaliação, falso, porque esse superávit que foi deixado por Bolsonaro em 2022 é um superávit falso. Se eu deixar de pagar as minhas contas também, se eu deixar de pagar água, luz, energia, pagar a parcela do meu carro, eu vou ter superávit também nas minhas contas. E fazendo uma má analogia, foi o que Bolsonaro fez. Deixou uma série de despesas não pagas, tirou o orçamento de uma série de programas, aí teve superávit. A gente lembra, não inclusive... Não pode, Thiago Rebolo, não pode você entregar um governo sem... Os precatórios, por exemplo... fechar as suas contas, os precatórios... Deixa eu terminar minha fala. Os Thiago. Precatórios, por exemplo, foi feita uma pedalada para não pagar os precatórios, deixando essa conta para frente. O governo agora é que está tendo que pagar precatórios que foram deixados pelo governo Bolsonaro. Fez um esquema gigantesco, né? De antecipar precatórios... Mas pagou, né? Teve que pagar. Não, antecipou precatórios e pagou antecipou, numa pagou forma recorde pago. Para bancos e aí, que já tinham comprado os precatórios. Eu só gostaria de poder terminar. E aí, com relação à questão dos orçamentos, o próprio Bolsonaro mesmo, na campanha eleitoral, porque as pessoas esquecem disso. Tanto na campanha eleitoral, Lula prometeu uma coisa, Bolsonaro ia lá e prometia a mesma coisa. O próprio Bolsa Família, por exemplo, os dois, Bolsonaro era Auxílio Brasil ainda, prometia também pagar R$600, e os dois, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, independente de quem fosse eleito, ia ter que fazer recomposição de orçamento, porque vamos lembrar que o dinheiro que Bolsonaro deixou para pagar o Bolsa Família dava para pagar só R$400, não dava para pagar os 600, teve que ser feita uma complementação orçamentária. Vamos lembrar que no fim de 2022 o que aconteceu? Teve laboratório da universidade fechando porque não tinha dinheiro, teve carro-pipa suspenso por falta de dinheiro, Polícia Federal chegou a parar de emitir passaporte. Vamos lembrar das coisas. Agora novamente, nesse vamos governo lembrar das a Polícia coisas. Federal também. E aí é fácil ter superávit assim. Se eu deixar de pagar minhas contas, eu vou ter superávit também.